Olá, turma do quinto ano. Estamos mais uma vez na nossa aula, né? Online. De novo, tá? Língua portuguesa, agora CMF, tá? Nós vamos continuar a estudar um pouquinho de preposição, tá certo? Mas vamos agradecer primeiro. Vamos agradecer por tudo. Então, vamos lá. Fechem os olhos, faça a oração como você sabe, ok? Me acompanhe. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais uma aula, obrigada por mais um dia na Tua presença, Senhor. Senhor, acampa Teus anjos ao redor de cada família, protege cada família, Senhor, que nada de ruim venha acontecer, que o Senhor esteja protegendo sempre. Abençoa a nossa escola, os funcionários, os professores e todas as crianças, que vocês estejam super bem. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Muito bem, meus amores. Sempre é bom agradecer, né? Agradecer por tudo. Pois muito bem, vocês vão copiar a agenda que se encontra aqui, tá? Ó, agenda, tá? Preposição, apostila, páginas 145 a 148 e para casa só a 149. Então, muitas páginas aqui vai ser revisão, ok? Então, copiem a agenda aí. Copiem para a gente começar a nossa aula. Copiem a agenda. Cento e 145 a 148 e para casa a 149. Copiaram? Muito bem, crianças. Então, nós vamos trabalhar com o mesmo assunto do nosso livro de português, tá? Preposição, CMF, eu vou dar continuidade. Foi pulado algumas páginas, mas não tem problema. Para que o assunto, né, esteja ligado um com o outro, tá certo? Então, preposição em português, preposição na aula do CMF. Aqui eu coloquei alguns exemplos no quadro. Mas vamos lembrar o que é a preposição. A preposição, né, é aquele grupo de palavras que liga dois termos de uma oração, que estabelece relação um com o outro, certo? Sempre um vai depender do outro termo. Então, quando eu digo Pedro preferia leite com chocolate, se eu tirar o com, fica Pedro preferia leite chocolate. Não tem muito sentido, né, essa oração? Fica assim um pouco vaga, né? Mas quando eu digo Pedro preferia leite com chocolate, o com, a preposição com, ó, está aqui a preposição com, né? Ela vai completar os termos. Então, vai ligar leite a chocolate, certo, meus amores? Então, preposição é a palavra que liga dois termos em uma oração. Precisa ligar esses dois termos, ok? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro, mas no seu livro, na sua apostila, tem vários, certo? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per, sem, sob, sobre e traz. Aqui são alguns exemplos de preposições que você vai ter na sua apostila e no seu livro de português. Então, essas palavras são muito importantes na língua portuguesa, né, para completar o sentido da oração, de um texto, quando eu estou lendo um texto. Se falta as preposições, fica sem sentido, ok?
Na apostila também, nós vamos ver algumas locuções prepositivas, tá? Na página 145, agora, ó, 145, diz assim: preposição, a palavra variável que liga dois termos de forma que o sentido do primeiro é completado pelo segundo, ou seja, liga duas palavras na oração. Então, significados diferentes, mas diz a mesma coisa. E aí eu botei o exemplo aqui da apostila, né? Pedro preferia leite com chocolate. E aí tem várias preposições, como eu coloquei aqui, ó, tá? No quadro, está aí no livro de vocês. A preposição pode ser representada por um grupo de palavras. Também a preposição, ela vai ser representada por um grupo de palavras de duas ou mais palavras, certo? E que vai ter o valor de uma preposição. Então, é chamada locução prepositiva. Aqui são as principais preposições. E aqui são duas ou mais palavras que vai dar um sentido de uma preposição. Sempre vai ter uma preposição, ó. Geralmente, né, no final, mas sempre vai ter uma preposição. Diz assim: observe as locuções prepositivas. As locuções prepositivas terminam sempre em preposições. Eu acabei de falar. Então, eu coloquei algumas aqui, ó. Abaixo de, ao lado de, a fim de, além de, em frente de e a partir de. Observem, sempre termina, né, ó, com uma preposição. Então, aqui são as preposições e aqui locução prepositiva, né? Que é duas ou mais palavras que vai ter um valor de uma preposição. Acompanha aí no livro de vocês. Abaixo de tem mais do que o que eu coloquei aqui, ó. Que eu coloquei alguns exemplos. Abaixo de, acerca de, a fim de, além de, antes de, ao lado de, a par de, apesar de, em vez de, em frente de acordo com, de fronte de, a partir de, em favor de, em lugar de, em redor de, através de, para, com, dentro de e perto de. Então, são locuções prepositivas. Na 146, tá? E a 147, tá? Porque a 148 já é o exercício. Mas a 146 é combinação e contração. Lembra que nós vimos isso no livro de português? A combinação, ela vai unir as palavras e forma essas combinações, né? E contrações, tá bom? A combinação ocorre quando a preposição se liga ao artigo. Então, tá aí, artigo ou também ao advérbio. E diz: ao receber um lançamento diante do goleiro. Ao, preposição, mais artigo. Aonde ele pensa que vai? Preposição, mais o advérbio, ó. Então, a mais o ou os. Ao ou aos. A mais onde. Aonde. Então, são combinações, ok? E quando ocorre, quando as preposições, o a, o de, o em e o pé, também está no nosso livro de português. Lembram? Vocês estão lembrando? O a, o de, o em e o pé se unem com artigos e pronomes, aí havendo a perda de um som. Exemplo: o atacante do time de verde aproximou-se da área. Então, aí é um exemplo, tá? Quando a preposição a se une ao artigo a ou aos pronomes aquele, aquilo, ocorre um tipo especial de contração, denominando crase. Nós ainda vamos estudar a crase, tá? Na escrita, a crase é indicada com acento grave.
Vocês vão ver isso, ok? Então, estou só lendo para vocês terem uma ideia. Deu-se brinquedo a primo, ou seja, é a preposição mais o artigo. Então, juntou, ficou o acento grave. Ele se referiu àquele menino, não àquela garota. Preposição a, mais pronome demonstrativo, que demonstra alguma coisa. Preposição a mais pronome demonstrativo, aquele. Veja como são formadas as contrações. Então, tem alguns exemplos aqui na página 146. Do é o de mais o o. Na é o em mais o a. Pelo é o pé mais o o. E desse é o de mais esse. Em preposição, né? Mais aquele. Ficou o pronome demonstrativo. Então, em que é a preposição, mais aquele, ok? Então, ficou naquele, não é isso? Valores semânticos das preposições, tá? É a relação de sentido entre os tornos, pode depender da preposição que empregamos. Então, é como ela é empregada na oração. Aí tem alguns exemplos aqui. Estou com fome, Marina vem de Salvador. Estou sem fome, Marina vai para Salvador. Então, é o sentido, né? A relação de sentido entre elas. A mesma preposição pode estabelecer relações diferentes entre os termos. A preposição com, então, relação de companhia, de causa, de modo, de instrumento. Você vai estudar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas eu vou ler as frases. Trabalho com Germana. É companhia, né? Trabalho com Germana. Relação de companhia. O rio transbordou com as chuvas. É uma causa, né? Então, o rio transbordou com as chuvas. Dirija com cuidado. É o modo, a maneira, não é isso? Escreva a carta com caneta. É o instrumento que eu vou utilizar para escrever a carta. Então, exemplo, ó, conhece as preposições, quando elas estiverem aplicadas na oração, você vai saber o sentido delas. Se é de companhia, se é de causa, se é um instrumento, certo? 2. Preposição de. Saulo veio de longe. Lugar. De que é esse carro? Posse. Posse, né? De quem é, né? Comprei um relógio de ouro. A matéria, né? Relógio de ouro. Eunice desmaiou de tanta dor. A causa, por que ela desmaiou? E vamos falar de futebol? É o assunto, certo? Agora 3, a preposição a. Mariana foi à cidade. Ela foi ao lugar, não é isso? Jocélio gosta de sair à noite. Tempo. Gabino vendeu um pastel a R$3. É o preço. Quanto foi esse pastel? Escreva o rascunho a lápis. Instrumento. Mora a 3 ruas da escola. É a distância. Mora a 3 ruas da escola. Então, indica tempo, causa, lugar, né? Distância, matéria. E a preposição em. Selma está em casa. O lugar onde a Selma está. Chegaremos em 2 horas. Chegaremos em 2 horas. O tempo, né, que vai gastar para se chegar no lugar. Sávio pediu Wanda em casamento. Foi uma finalidade. Ele pediu Wanda em casamento. Veja outros valores. E tem outros valores, né? De lugar, de origem, de direção, de modo, de posse, tempo, distância, instrumento, causa, companhia e finalidade. Isso aqui são os sentidos. Outros valores que a preposição pode vir dentro de uma oração, certo? Será que indica companhia, causa, finalidade, tempo, né? O lugar,
o assunto. Qual é o assunto? Então, essa preposição, ela vem indicando isso dentro das frases, ok? E aí vem falando do artigo a, do pronome oblíquo pessoal e da preposição a, que finaliza aqui na 147, ok? Os artigos são variáveis, você já sabe. Eles são variáveis, eles vão variar. Exemplo, as honras a mim devidas são agora dirigidas a uma mortal, ou seja, os elogios. Pronome pessoal oblíquo a, usando quando substitui um substantivo. Ele vai substituir um substantivo. Pode ser substituído por ela, elas, né? Nós a levamos para Parnaíba. Preposição a é invariável. Portanto, diante de palavra masculina, ela não se modifica. Não se modifica de maneira alguma. Fui para a escola a pé. Então, essa preposição não pode ser modificada, porque é um substantivo masculino. Então, são algumas observações, tá? Valores semânticos, combinações, contrações da preposição. Mas aí, meus amores, se você já tiver a noção das principais preposições, que são essas que estão aqui, que está no seu livro de português, na sua apostila, ótimo. E aqui, só para você ter a noção do que é a locução prepositiva. É uma, duas ou mais palavras com um valor de preposição. Muito bem? Gostaram aí? Foi complementado um pouquinho, né, esse assunto preposição. Agora, vocês vão com essa explicação, tá? Com o que tem no material de vocês vão dar uma lida mais. Vocês vão pausar o vídeo, vão fazer a página 148, não é isso? Página, deixa eu conferir, página 148, é só essa página, tá? E volto já com a correção dessa página, certo? A outra, que é a 149, sétima, oitava, nona e décima, vocês vão ficar para fazer em casa, para treinar um pouquinho preposição. Ok, meus amores? Volto já com a correção, ok? Vamos começar a nossa correção. Essa primeira questão você vai completar com combinações ou contrações, unindo as preposições aos artigos e aos pronomes, de acordo com o que está no parêntese. Então, vamos lá. Na letra A, Júlio estudou Europa por 2 anos. O em mais o a, como é que fica? Na. Então, você coloca aí o na, N-A. Não gostei muito de mais aquele, daquele. Amanhã vamos, o a mais o a, preposição e artigo. Fica o a craseado, né? O a com acento, ó. O a com acento grave, ok? Observem aqui, ó. Certo? O a com acento grave. A professora ficou parada em mais a, na porta, olhando para a classe. Ela gostava de mais a, cartas que o amigo mandava. Das cartas. Você encontrará uma padaria em mais o, nó, né? Que é o nu, N-O. Semáforo. Muito bem. Então, letra A, na, B, daquele, C, o A, né, com acento grave, D, na, E, das e F, no. Complete as frases com as locuções prepositivas. Agora, nós vamos usar as locuções prepositivas, escolhendo entre as seguintes a mais adequada a cada situação.
Em vez de, antes de, defronte de, ao invés de, depois de, ao lado de, a par de e por meio de. Letra A. Sentou-se ao lado de sua amiga. Muito bem, se você tiver colocado ao lado de. Mandei o dinheiro por meio de um amigo. Ele falou antes de mim. Eu estou a par de tudo. Vá de carro ao invés de ônibus. Terceira, leia esta anedota de Ziraldo. A professora diz para o Joãozinho: sua redação sobre o cachorro está igualzinha do seu irmão. É que o cachorro é o mesmo, professora. Então, do Ziraldo, né, uma anedota. Identifique no texto uma preposição que introduz a noção de assunto. Tem noção de assunto. Qual é a preposição? Sobre, né? 2 exemplos de contração. O dó e o pró. Ok? Colocaram? Vamos para a quarta. Assinale a única frase que a letra A seja preposição. Então, qual a única frase aí? Daqui a 2 horas estarei em Recife. O item D. Marcaram aí o item D? Quinta, indique a opção na qual a preposição destacada estabelece o valor semântico de assunto, né? Está relacionado ao assunto. Não suporto falar sobre futebol. Item C. E a sexta questão, na frase estamos a bordo, a preposição indica a relação de lugar. Escreva 2 frases em que o emprego dessa preposição indique, respectivamente, relação de tempo e relação de instrumento. É pessoal, você pode escrever aí. Eu vou lhe dar 2 exemplos, mas você pode ter feito a sua diferente, ok? De tempo, a festa será à noite. E de instrumento, escreva o texto a lápis, né? O instrumento, como eu vou escrever o texto. E o tempo, que vai ser à noite. Muito bem, a página 149, né? 149, eu botei 145 a 148. Eu vou fazer uma correção aqui, tá, crianças? Na agenda. Não, mas está correto, meus amores. Preste atenção. Até a 148 é o que nós estamos fazendo, paramos agora. E a 149 é o que você vai levar para casa. Muito bem. Eu pensava que eu tinha confundido, certo? Mas está correta a agenda. Pois muito bem. Mais uma aula, né, do CMF, né, que coincidiu com a aula de português, o mesmo assunto, preposição, só que nós vimos um pouquinho a mais no CMF. Estudem, tá? Façam a tarefa com carinho e na próxima aula a gente corrige tudo, ok? Um beijo, até a próxima aula.